E aí galera, tô aqui com Dungeon Siege 3. É um jogo que geralmente as pessoas não ouviram falar e quem ouviu falar não ouviu falar bem. E eu vou ser um pouquinho do contra, eu vou apresentar aí um lado bom do jogo. Eu vou explicar também o que ele tem de ruim, que as pessoas consideram ruim, né? Por que ele é tão mal falado assim. Então vamos lá, ele é um jogo da franquia Dungeon Siege, naturalmente. É uma franquia que teve 2 jogos antes, óbvio. E eram jogos que eram action RPGs com um pezinho assim, um tanto acentuado no lado de RPG mesmo. Só que o Dungeon Siege 3 ele fugiu um pouquinho dessa fórmula. Ele foi para um lado mais voltado para console, então mudaram muito a jogabilidade, mudaram a interface. A parte de open world dele ficou um pouquinho mais linear, tá? Um pouquinho, bastante mais linear. E aí, em virtude disso, o pessoal que curtia a franquia não achou muito legal o que fizeram com a franquia. Ao mesmo tempo, o grande problema dele, na minha opinião, é a jogabilidade dele para computador, no teclado e no mouse. É muito estranho, é muito travado, é muito ruim. Não foi uma adaptação boa, além de terem saído da fórmula do point and click, né, clássica do Diablo, que é clicando com o mouse para andar e tal. Eles ainda fizeram um negócio muito estranho, adaptando aí a jogabilidade do joystick para o mouse e teclado, no caso. Então ficou muito confuso, muito ruim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar um jogo novo, tá? Eu vou desabilitar o suporte ao gamepad pra poder jogar no teclado e mouse, tá? Aí você vê que já mudou aqui os botões, né? Sumiu os botões de controle e tal. E eu vou começar aqui uma nova partida. E eu vou explicando pra vocês gradativamente aí. Vou pular o vídeo inicial. Vou pegar aqui a Catarina. Normal, tem 3 dificuldades, né? Casual, normal, hardcore. Ele não tem em português, tá? Não sei se é um problema pra alguém. Então vamos lá. Você pode rebindar tudo, blá blá blá. Aí aqui ele fala do DLC Treasure of the Sun, tá? Esse é um DLC que adiciona aí umas 2, 3 horinhas de jogo. Que lá pra frente que vai fazer mais diferença. E o jogo em si ele tem aí umas 12 a 14 horas de duração. Então vamos lá, tá? Eu tô aqui com o personagem. Se eu aperto o botão esquerdo, ó, ele já ataca. As animações são legaisinhas. Visualmente o jogo ainda é agradável, mesmo para um jogo aí de 6, quase 7 anos atrás, né, de 2011. Então vamos lá. Como é que eu ando, tá? W e S. A e D gira a câmera, tá? Não tá dando strafe, mas pelo que ele deu a dica ali, dá pra configurar o strafe pra andar de lado, né? Como um jogo de tiro, um jogo de ação normalmente deixa, de terceira pessoa e tudo mais. Como é que eu ando clicando com o mouse? Botão direito do mouse. Aí você consegue andar com o mouse, tá? Aí você pode dar o esquerdo, segurando o direito mesmo, ele dá os ataques. Aí fica um pouquinho mais Diablo-like, por assim dizer, né? Mas ainda assim é estranho. E aí espaço rola ou bloqueia, né? Caso ele falou que eu posso configurar o strafe, eu não vou configurar porque esse aqui é o padrão do jogo, né? Eu quero mostrar pra vocês o padrão do jogo. Dá pra melhorar um pouquinho ainda, mas eu particularmente não recomendo muito o jogo sem ter o joystick, tá? Eu quando conheci ele não tinha joystick, na verdade eu tinha, mas não dava pra usar, porque bem nessa época aqui, 2011, foi quando começou os jogos a terem compatibilidade só com o controle do Xbox 360, né? Então tinha que ter aqueles programinhas lá de emulação de Xbox 360 para poder rodar e tudo mais. Aí ele falando aí para interagir com objetos. Aí você vê que ele fala o motivo da causa da morte, blá blá blá, né? Uma imagenzinha aí de roleplay, de lore do jogo. Muitas coisinhas. Você pode interagir, pega informações. Fogo causa dano, né? Geral morto ou morrendo. Aí pode pegar item aqui do chão, do lugarzinho. Aí eu posso equipar o item aqui. Aí você vê que aqui mostra os stats, né? A diferença de stats entre o atual e o anterior. O botão esquerdo ataca.
bem tranquilo. Aí aqui eu fico apanhando muito pra câmera, né? Eu acho que a câmera não ajuda muito. Well, seems we have another rat trying to escape the trap. Tô tentando jogar só no mouse, tá? Acho que tô meio travado aqui. O certo é usar o pra frente e pra trás, pelo menos. Aí você tem dois sets de arma, tá? Eu tô aqui com a minha arma single target. Ou aperto o Q, e ele equipa a arma que seria de dano em área contra muitos inimigos. É um pouquinho mais rápido, dá um pouquinho menos de dano, né? Mas acerta em área. Aí eu tenho uma skill aqui que é a tecla 1. Não sei o que fez ali. Aí você vê que meu ataque esquerdo recupera minha mana, né? Nossa, ruim de mira demais. Aí eu vou trocar aqui pra minha pistola. Nossa senhora. Violência, hein? Tá, então tô mostrando a jogabilidade no teclado e no mouse pra mostrar assim, não é das melhores, tá? Depois eu saio ali pro menu e troco pro joystick. Vocês vão ver que fica um tanto melhor. Foi muito melhor do que isso aqui. O que aconteceu? Aí o cara por enquanto vai ser um companion meu aqui, né? Só nesse trecho. Vai apanhar pra mim. Será que não tem alguns momentos que não tem tanto combate assim, tá? Mais andação, conversação e tudo mais. Go on, light the fuses. A gente falando pra acender os negócios aqui da ponte. Two more to light. Hurry. And the last. Assim, eu tinha ficado muito tempo sem jogar esse jogo. Mas eu acabei, na verdade, de jogar ele aqui e fazer uma gravação. Ficou horrível a gravação por causa do volume. E aí eu tô tendo que gravar novamente, tá? Então algumas coisas não são déjà vu pra mim aqui no caso. Eu acabei de passar por isso aqui tudo. O prólogo é idêntico aos personagens, tá? Pelo menos dois que eu vi aqui é a mesma coisa. Acho que não muda de nada, não. O que muda, às vezes, é a ordem que você vai encontrar os personagens. De acordo com quem você começou no começo. Né? São os 4 personagens. Então o que acontece? Você vai liberar os outros personagens. Deixa eu salvar aqui. Aqui é o lugar de save, tá? Então você tem que vir nesse ponto para salvar o jogo, salvar o personagem. Não é como num Diablo que você dá exit e ele salva o jogo. Vou voltar para o main menu. Aí eu vim aqui nas opções, vou escolher o Gamepad Support e ativar. E aí eu vou dar continue. E aí eu tô aqui no controle, tá? Então analógico esquerdo você anda livremente. Analógico direito você controla a câmera. Né? Muda um pouco a perspectiva também. E o botão do meio, no analógico direito, você aproxima. A é o ataque normal. Tem que ficar apertando para atacar rápido, tá? X é a primeira skill que eu tenho, né? E aí, no caso eu vou ter outras skills depois, que é o Y e o B, tá? Aí, trigger esquerdo você bloqueia ou rola, né? O left button troca de arma. Right button por enquanto não faz nada, vai ser uma outra habilidade depois que eu vou pegar uma habilidade defensiva. Né? Então por enquanto é isso. Aí eu poderia, digamos assim, como eu comecei o jogo com a Catarina, que é essa personagem aqui, eu como player 1 não poderia trocar de personagem a não ser que eu crie um novo jogo, né? Já os outros personagens que tem ali, eu vou encontrar eles durante a aventura
E eles vão ser meus companions, né? Eu vou poder escolher um deles para me seguir e me auxiliar em combate. Aí, se tiver um player local que vem aperta Start no outro controle para jogar comigo, ele poderia controlar qualquer um dos três e poderia ficar trocando entre eles livremente, mas o player 1 sempre vai ficar com esse personagem inicial escolhido, tá? É a limitação do jogo, por assim dizer, que é normal, né? Em jogos assim, tem save desse personagem e esse personagem. Sobre o co-op dele, rapidinho, eu vou dar uma explicadinha, né? Ele tem um co-op local para 2 jogadores, exige 2 controles para poder ser jogado, tá? Não tem como jogar sem 2 controles de uns tempos para cá. Como o Thiago estava explicando, ele inicialmente pedia que fosse o controle do Xbox 360 para poder jogar o jogo. Hoje em dia, como o próprio Steam já tem um software de emulação nele, com suporte de emulação, não é necessário. Então qualquer controle você poderia ativar esse suporte de emulação no Steam e aí poderia jogar ele aqui livremente o jogo, tá? Então tendo 2 controles você consegue aproveitar o co-op local dele. Já o co-op online é para até 4 jogadores, eu ainda não testei, não sei se o save fica sendo de quem joina ou se é do host, não faço ideia se ele tem um balanceamento forçado nesse aspecto, né? De loot e tudo mais. Mas eu vou ficar devendo para vocês, acho que vou ter que dever para outro dia se eu conseguir gravar um vídeo, né? Do online dele. Eu posso mostrar que é o seguinte, eu tô aqui na partida, tá? Eu posso dar Start, aí eu tenho aqui o menu multiplayer. E aqui eu posso alternar entre o modo offline que eu estou jogando, posso criar uma partida privada, uma partida pública e convidar amigos. Aqui ele tem uma integração perfeita com o Steam. Tem o microfone aqui, né, para ter um voice chat e tudo mais. Tá? Já o co-op local eu já poderia começar aqui. Se eu der Start no outro controle, eu já posso escolher um dos personagens para joinar, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou jogar um pouquinho até encontrar esse outro personagem. E aí eu testo um pouquinho o co-op aqui com vocês, para vocês verem como funciona o básico dele. Você vê que tem muita andação sem combate, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho muito lore no jogo, tá? Muitos objetos que contam alguma história, contam, né, alguma informação sobre esse mundo aqui. Aí vários itens que eu peguei. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Aí olha só, tem 2 tipos de dano aqui que você vai ter. Tem o ataque e o will. Ataque aumenta, como está mostrando aqui em cima, o ataque DPS, né? Então estão relacionados ataque e ataque DPS, que é o ataque normal, que seria o botão A aqui no controle, ou o botão esquerdo do mouse. Já o Will vai aumentar o Ability DPS, que é o dano das skills ativas. Tá? Então são coisas distintas. E aí o que acontece? Você pode fazer um personagem mais bate-bate, aumentando só o ataque DPS e ignorando o Ability DPS. Né? Ou o contrário, focar mais nas habilidades mesmo, usar o ataque só para recuperar mana para usar as skills. Fica a seu critério, se quiser fazer algo meio termo pode fazer também. Né? Vamos equipar aqui. Eu sei que eu posso largar o controle e pegar o mouse, né? Se achar mais rápido. Claro que assim, essa interface dele é propícia para controle mesmo, né? Então não há necessidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ó, passando no controle normal. Você vê que ela usa uma escopeta, né? E uma pistola na outra mão. E aqui é outra arma que é o rifle, tá? Então isso aqui são as 2 armas da instância com 2 armas. E aqui é a arma da instância de uma arma. Todo personagem tem essas 2 instâncias, tá? Geralmente é uma instância para ataque em área e uma instância para ataque single target. Ah, olha aqui, eu tenho uma bifurcação. Onde que eu vou? Apertei o direcional para cima do controle, ele já dá uma seta aqui. Que aqui é o local para eu seguir com a quest que eu estou selecionada. Qual quest eu estou selecionada? Eu vou apertar aqui o direcional da esquerda. Aí eu tenho 2 quests atualmente. Essa aqui é a quest que vai lá para frente, só que é do DLC, né? Então eu estou seguindo a minha main quest aqui, que é para cá mesmo. Na verdade eu vou ser curioso dessa vez, eu vou tentar vir para cá. Vamos ver se eu consigo, né? Já tem um combate aqui. Tá, é só isso mesmo, eu acho. Só um combatezinho. É, The chapter house is in the other direction.
Looks like trouble up ahead. Converse. Let's see. Saia da frente. Lucky for Hora de morrer. O diálogo é fantástico, né? Nossa, não tirei ninguém. I've been shot. Essência. É um negócio de encantar item, tá? Cutscenezinha. Esse lugar que eu tô chegando aqui é como se fosse um QG aí do jogo, tá? Durante um bom tempo ele vai ser... Você vai voltar aqui algumas vezes. The others. We brother. What a... Might have. Nós vamos I'll encontrar. do what I can for Mom. Estou pronto. And Ele me falou onde tá todo mundo, tá? Eu que não li. Passei de nível. Vamos lá. É a hora de passar de nível, tá? Tem várias telas de tutorial. A primeira questão. Eu tenho um ponto de habilidade para gastar. Aí eu vou pegar essa habilidade aqui, que ele tá me obrigando, tá? Que é uma habilidade defensiva, uma terceira skill que eu posso usar, né? Eu tenho uma skill com uma arma, com um conjunto de duas armas, uma skill com um conjunto de uma arma e uma skill defensiva que usa nos dois casos. Confirmei. Aí aqui são as proficiências. Proficiência é uma espécie de especialização da skill, tá? Eu tenho essas três skills que eu tenho atualmente, né? Aí, olha só, que ele explica o que skill faz, né? Essa primeira aqui que eu tô selecionado aqui é a skill com duas armas, que ela joga um curse, que dá stun no inimigo e dá dano por segundo. Já tem o tirão aqui, que é o tiro forte lá, que tem uma chance alta de crítico, né? Inimigos que sobrevivem caem no chão. E aí eu posso escolher ou essa outra que nem usei ainda, que é uma skill defensiva, tá? Vou ignorar ela por enquanto. Aí, se eu for pegar essa aqui do stun, olha só, eu tenho duas especializações aqui possíveis. Ou eu faço ela me dar recover de vida e mana. Toda vez que eu matar um inimigo que tá cursed, né? Então eu jogo o curse e mato ele, recupera vida e mana. Ou vira um debuff de reduzir a armadura e attack power. Aí seria mais útil contra inimigos mais fortes, né? Chefe e tudo mais, tá? Já o buff do meu chute ali, do tiro direto, né? Recupera focus toda vez que mata. Aí aumenta a chance, né, de eu poder castar várias vezes. Tá vendo? É 6 por rank, né? Então se eu gastar 5 pontos, vou recuperar 30 de focus. Aí você vai conseguir usar no inimigo, usar em outro em seguida, né? Usar outro em seguida às vezes. Enfim, ficaria vários casts seguidos. Ou pego isso aqui que ele tem chance de ricochetear em alvos adicionais. 5% por rank. Então gastando 5 pontos, 5 níveis depois, 25% de chance de ricochetear. Aí seria uma skill em área, né? Com alguma chance de ser uma skill em área, né? Ou foco ela em single target, vários hits. Ou foco em torcer para ela ricochetear. Particularmente eu acho isso aqui tá mais interessante, né? Eu prefiro ter 2 casts garantidos do que um cast duplo ocasional, né? Eu não sei se é 5% para ricochetear em uma pessoa ou por pessoa também, como é que é o caso, né? Não tá muito claro. Mas de qualquer forma, assim, não gostei tanto assim dessas possibilidades, eu vou pegar isso aqui. E agora é hora de comprar talento. O talento, ele vai aumentar algum stat passivo da personagem e vai ter vários pontos que você vai gastar num também, tá? Aqui fala que o tiro ganha chance de ricochetear do rifle, né, da arma de uma mão, de 2 mãos. Aqui buffa uma skill. Aqui aumenta o heal que ela recebe. Então vou pegar isso aqui que aumenta a agilidade. A agilidade eu acho que tem a ver com crítico, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é. Então cada personagem vai ter seus talentos, vai ter, né? Aí você vê aqui tem uns lorezinho perdido aí, né? Como se fosse um trecho dos livros que ela tem ali na prateleira. Vários itens para pegar. Nada, né, descomunal, tudo item normal, item branco. Tem item verde, tem item azul, sei lá se tem outras cores, não lembro agora.
cara ficou ali, eu vou sozinho agora, né? Não vou estar acompanhado mais. Eu já sei que o caminho é aqui por cima mesmo, né? Eu tava mandando ir lá atrás. Então, lá atrás o caminho. Acho que não tem nada pra cá ainda. O que eu sei é que aqui dentro vai ter o waypoint depois, tá? Que eu vou teleportar e vou vir parar ali em cima da outra sala do lado. Mas é depois isso, não é agora. Aí com relação às skills dela não ficou muito claro, tá? Mas geralmente aquele ponto que você gasta pra gastar nas skills, você geralmente vai ter uma possibilidade de torná-la uma skill de dano ou uma skill de suporte, né? Com algum efeito secundário. Aqui no caso dela mesmo as opções não são tão aparentes assim nesse sentido, né? Os personagens na prática são bem diferentes também, tá? Com relação a ataque, a esquiva, o mago tem uma esquiva que é muito louca, que é tipo um teleporte. Enfim, várias coisinhas. Ah, meu Deus do céu. O combate tem hora que eu consigo rolar, tem hora que eu me sinto travado, realmente não entendi 100% ainda, não tô tão afiado assim. Na outra run que eu fiz aqui, eu gravei antes, joguei com o mago, tá? É um mago bem diferente, que é bem melee ele, ou tem uma skill à distância que não é aquela coisa tradicional de elementos também. Os caras são ruins de mira, né? Não sou eu não. Nossa. Vou pegar os baúzinhos. É só porcaria de começo também de item, né? Mas é melhor que nada. You're a legionnaire. The Rill's an No. Posso passar? Is it true? The old estate was burned. Em lugar de save. Salvar por cima. Não dá pra tirar dentro da cidade, tá? Ó, a quest. Cantor Widow. Posso ajudar, eu vou, ok. Você vê que tem os símbolos aqui, né, pra saber zonas de interesse. Sai daqui. Our employer. My sister. Eu vou fazer isso. Now go, before the wrong person sees us talking, yes? Ah, tem um outro ícone ali. Aqui é o lugar que pode comprar e vender item, tá? Um buyback. Outra quest. When the Lascanzi took the town, what if... Não sei o que você me pediu, mas eu posso te ajudar. Isso é bem clássico de action RPG, né? Conversa se quiser ler, lê, se não quiser, o problema é seu, aí você se vira pra achar quest. Como tem essa setinha aqui é de boa, né? Você não precisa ler mesmo não. Have a care with all that boot stomping. You'll scare the
Nobody's seen... Something nasty took... Corset. Eddie, here. Então vamos lá. As quests estão lá atrás, essa aí que eu peguei pelo menos. Eu sei porque eu morri nela agorinha. Bem difícil. Eu entrei de qualquer jeito nela, não tinha salvo o jogo, já era. Meu Deus. Fortes, cara, hein? A placa cheia de flecha. Aí já tem 2 caminhos. Aqui vai ser uma outra quest já, tá? Ai, meu Deus. Nossa, o cara é rápido, hein? Ai, meu Deus. Eu peguei aqui, terminei a quest. Aí eu peguei um item verde agora, ó. Tipo uma escopeta, pelo visto. Vários itens pra equipar. Carabina. Eu não sei o que eu invisto, né? Aí você vê que você fica dividido entre aumentar ataque e aumentar o willpower, né? Pra aumentar o dano da skill e aumentar o ataque. Por enquanto eu vou... Acho que aumentar o dano mesmo. O skill eu não vou usar tanto assim. Como eu não tenho muito aquela questão de recuperar mana, né? Não tenho tanta possibilidade de ficar usando skill toda hora. Prontinho. Vai ter até um brilho ao redor das armas agora, né? Nossa, deu slow no cara. Aí o combate fica mais legalzinho quando você tem um follower, né? Que aí ele é um alvo a mais além de você, né? Aí você consegue não precisar ficar ter que recuar tanto assim às vezes. Oh, good, you've Eu não come. confio em você. You weren't the only one. Eu vou fazer isso. I am pleased to see I was right about you. Aí não dá pra fechar esse diálogo, tá? Esperar essa última fala. Perhaps we'll speak again after this affair is finished. Terminando essa questzinha aqui, eu acho que eu já vou pegar um Compendium já.
combate com ela tá sendo um pouquinho mais fácil que com o mago, viu? Ai, meu Deus, de novo. Porque a vida dela tá muito baixa. Outro caminho alternativo aqui, né? O caminho principal é ali. O negócio é explorar, né? Creio que dá pra rolar bem em cima da hora, dependendo, né? Só que tem algumas skills, algumas coisas assim que te travam muito e não deixam você rolar. Então tem que tomar um cuidado, conhecer bem o personagem pra... Os inimigos erram um pouco os tiros à distância também. Bem bacana. Acho que eu já vou equipar item novo aqui. Se tiver algo melhor, né? Não vai ter. Vou salvar aqui. Vamos ver aí. Eu acho que eu tô jogando melhor com ela que com o mago. O mago tem uma instância corpo a corpo e tem uma instância de longa distância, que não consegue se usar magia de perto. É meio estranho, mas é até mais forte, assim, aparentemente. O dano em área dele é bem mais alto que o dela. Quando eu liberar o... Nossa, ela travou total aqui. O jogo fica mais interessante quando você tem mais skills também, viu? No começo é bem simplão, né? É um ataque, uma skill. Eu liberei a segunda skill como skill defensiva. Ah, meu Deus. O famoso save antes de um boss, né? Bem Final Fantasy isso. Acho que ainda não, tá meio longe ainda. Tranquilo. Não tem nada aqui. Um lugar estranho aqui. O que é isso? Ah, itens. Primeira vez acho que nem vim aqui. Como eu falei, eu gosto bastante. Então eu acho que a jogabilidade no controle flui muito bem. Aí realmente só não dá pra querer que ele seja exatamente como o Dungeon Siege anterior, né? Isso não vai ser. Mas é bacaninha. Nossa, muito mais dano. Usei skill errado. Usei skill num barril não precisa, né? Por favor. Lá tem uns caras meio estranhos aqui.
Luvas do Valor, o que é isso? Bloqueio. Larga a mão. O combate acabou já, meu amigo. Vamos lá, outra vez eu selecionei essa opção, tá? Você vai pagar por isso ou atacar. Você tem alguma possibilidade de fazer diferente? Não, não tenho. Isso que eu falei que não é um RPG, né? É uma falsa opção de liberdade aí que ele te dá. Sobrou ela agora. Quando você começa a esquivar o cast dela, você não consegue esquivar, viu? É a hora que dá uma travadinha no jogo. Então você tem que tomar um cuidado extra na hora de decidir se toma skill, né? Ataque é mais tranquilo. Ataque geralmente você consegue ou interromper ele ou é mais rápido mesmo, né? E aí não atrapalha tanto. Thank you. Wasn't sure you... So, She killed my... I killed... Yes, well, someone... what If you hadn't... do you... Just the... Um monte de opção Over inútil. here. Essa Thank aqui you é for outra the- personagem It looks que like a simple cage, but it's not. vai me seguir aqui a partir de agora, tá? Aí você vê ali embaixo a vida dela, né? Eu vou ocupar ela também. Mesmo esquema, ele te obriga a pegar algumas coisas. Não faço ideia do que eu pego aqui. Well, now then, since I need a bright. Eu não vou fazer for- isso. Oh, what? Isso é You might difícil. be interested. She is powerful, but I am not with. That door leads back to the forest. May the Dark Sister go with you, and the faithful Hound guard your path. O jogo de longe, né, ele é bonito, de perto nem tanto, né? Já tá meio datado, mas de longe é tranquilo. And so you Esse é um emerged NPC que só last, aparece dear pra essa one. personagem. Ah, sweet one, have you? The mercenary. Pro restante é ela que aparece, se não me engano. Você vai gradativamente liberando os personagens, né? Aí, por exemplo, eu liberei a Anjali e ela tá me seguindo aqui. Aí, quando você liberar o outro personagem, você pode escolher se você quer ou a Anjali ou esse outro, e por aí vai. Né? Você vai ter um combate aqui já, pra ela mostrar os poderes dela. Ela tem uma forma meio que pega fogo e tudo mais. Olha lá. Aí você vê que os inimigos tendem a ignorar ela o máximo possível, né? Agora que focaram nela um pouco. Something dangerous is near. E aí eu já posso fazer um teste aqui com o co-op também. Ah, você diria.
Vou maximizar o que eu tô selecionando, né? Não sei se é bom, mas vou apostar nisso. Tem que equipar itens nela também. Deixa eu aproveitar e fazer isso. Pera aí que eu vou... Nossa, altas luvas muito loucas aqui. Não, nada de útil. Aí eu posso apertar o Y pra ver os itens da Anjali. Qualquer coisa verde vai ser melhor que branca, né? Provavelmente sim. Aí eu saio do lugar que eu vi. Opa. E aí... eu volto pra cidade pra entregar a quest. Acho que é isso aí. Se é que eu tô indo certo, né? Não garanto não. Tô sem quest selecionada, ele não... É isso aí, cidade. Aí você vê que eu tenho duas bolinhas ali embaixo da minha mana ali, que é da minha skill defensiva, tá? Que é quando você segura o right trigger, acho que você usa ela. Geralmente ele recupera a vida, alguma coisa This is assim. the part where If you truly... You'd best be off before any Luskanzi brigands spot us conspiring against them. Prontinho. Tá mandando ir pra lá. Claro que eu não sei qual quest tá selecionada, né? Tá essa aqui, ó. Mandando eu voltar lá pro Odo, que é aquele cara lá da Shatterhouse que eu falei que é como se fosse o Quartermaster, né? Mas tem outras quests aqui. Vamos ver isso aqui. Também é pra cá. Tem várias questzinhas ainda aí pra fazer, várias secundárias, né? Seria uma boa fazer, até pra ganhar XP, ganhar itens, né? You, like he was for... Sim. Não faço ideia. I'm glad to put Ravensrill behind us. They look at me strangely, especially the men. Aí aqui vai ser uma quest secundária bem difícil aqui, que eu tomei wipe da outra vez. Vamos ver se dessa vez eu sou mais feliz aqui, tá? O cara tá travado. É fácil, né? É fácil agora. Prontinho, terminei a quest. Ah, eu não sei se tem que ir lá entregar. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que ir lá entregar. Ó. Retornar para Jacob. Então o jogo é isso, né? Vai no lugar, fala com o NPC, pega a quest, vai lá, seleciona ela, vai no lugar, faz a quest, volta, entrega pro NPC.
E assim vai, mata inimigo, pega item, fica mais forte, pá de nível, enfim. Action RPG clássico. Só os controles realmente que fugiam um pouquinho aí do esperado, né? Mas são poucas opções que a gente tem no computador de cooperativo local para um Action RPG, né? Essa aqui é uma delas. Fora o Victor Vran. Acho que seria isso. Né? Não sei, consigo pensar em algum outro. I'm guessing you'll be one. Aí você pode escolher se você quer moedas ou não de recompensa. Retornar ao Odo, investigar sei lá o que, sei lá o que. Está lá pro outro lado. Vamos lá. Imagino que a primária seja do Odo, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Start no meu controle, no outro controle aqui. Aí você vê que eu posso escolher o personagem. Até os que eu não liberei ainda, né? Que é o Lucas e o Reinhardt, que é o mago. Eu já poderia escolher. No caso eu vou escolher a Anjali. Ai, começou o combate, peraí. Tô jogando com a Anjali. Vamos ver se esse cara mata ela. Ué, agora tá o Butch controlando o meu personagem. Uma loucura. Isso eu não sabia que ia acontecer. Só que ele não segue, né? Segue também? Meu Deus, ai que legal. Então quer dizer que eu posso trocar de personagem, né? Se eu cansar de jogar com a Catarina e quiser jogar com o meu outro personagem, é só fazer isso. Eu não sabia mesmo que isso ia acontecer. Muito bacana. Aí fica legal, né? Se você estiver enjoando de um personagem, deixa ele away, o computador começa a controlar ele, mesmo sendo player 1. Caramba. Muita loucura. Rapaz, foi legal essa. Totalmente inesperado. Só que aqui eu não consigo controlar a câmera, viu? A câmera parece que fica travada. Acho que no cooperativo local, na verdade, é assim. Eu acho que a câmera é meio que dinâmica, né? E aí você não consegue afastar muito do personagem e o ângulo é pra caber os dois na tela. Um pouquinho mais ruim, né? Se cada um for pra um canto, dá bem ruim aqui o problema. Aí a Anjali tem essa forma aqui que é Ranged. Tô chegando no lugar da outra quest. This is an evil place. It should be burned to the ground. Tinha pego a chave dele, né? Nossa, aqui é um lugar muito louco. Was that a woman's voice? Eu lembro que eu já fiz essa quest alguma vez já. Muito tempo atrás. They're watching you. Beware. Tá mandando ir pra lá. Foi exatamente onde me mandar ir. Vou explorar tudo não, senão vai demorar demais, eu acho. This way. Segue uma voz de um espírito louco num lugar mal assombrado, né? Por que não? Por que não? O que pode dar de errado, né? You are alive? It's been so long. I'm so alone here. Nossa, 3 mulheres no quarto, ela falando isso. Aí aqui, olha só, ele tá me forçando a escolher com outro jogador pra continuar o diálogo, né? How can I enter the vault? Então, continuou o Butch controlando, pelo menos. Olha que bizarro esse aqui. Que aterrorizante, né? Não consigo salvar com o player 2, tá? Tem que ser o player 1 pra salvar, pelo visto.
que ser o player 1 pra dar save. Então é uma coisa que atrapalha isso aqui que eu tô fazendo, né? Vou sair aqui com ela. Aí o boot volta a controlar ela. Eu posso entrar com outro personagem. Vamos ver se ela começa a me seguir. Ah, vou ter que gastar ponto com ele, pera aí. Vamos ver as skills. Tem um dash com arma de duas mãos. E com o escudo ele dá um stun, vai dar knockdown. Ele vai dar stun e knockdown, meu Deus do céu, exagero, hein. Ah, não consigo voltar, ah, voltei. Não sei, não tem nada demais aqui também não. Aqui eu pego crítico. Nossa, legal, o Will vira ataque DPS. Bacana. Critical hit. As passivas dele são bem fortes. Recebe 4% de ataque. É um bate-bate bom. Aí você tem uma instância com espada e escudo, né? Tem stun. E tem uma de espada de duas mãos, que é pra dano em área, né? E tem um charge. Tá, esse é o Lucas. E aí você tem o Reinhardt, que é o mago, que bate melee. E tem essa skill aqui, que é com essa distância aqui, né? Vamos lá. O único chato de ficar trocando de personagem é ter que ficar gastando as skills, né? Mas de qualquer forma é bem bacana. Aí ela vai me seguir? Vai. Então vamos lá, vou de mago agora. Nossa senhora. Meu Deus. Eu tô sem item, né? Esqueci dos itens. Aqui eu acho que é um lugar level alto, pelo visto, tá? Pelo dano que eu tô causando aqui. Deixa eu usar uma skill defensiva. Quase certeza que não deveria estar aqui. O primeiro combate eu quase morri já, o negócio vai ser feio aqui, né? Realmente vai ser muita emoção isso aqui. Deixa eu equipar os itens nele, pelo amor de Deus. Não tem item nenhum pra equipar. O jogo, assim, de vez em quando ele dropa itens para outros personagens, mas em via de regra, não. Deixa eu andar com a Anjali, deixa eu sair com a Anjali, na verdade, e controlar a Catarina. Agora tem alguma chance, vamos ver. Fica mais fácil, né? Porque aí tem jogos assim que faz muita diferença, então é muita loucura sem itens se você vir aqui, né? Se eu fosse pelo menos lá no NPC comprar item, né, alguma coisa assim, até daria pra fazer essa brincadeira de ficar trocando de personagem. Caso contrário, acho que é muita loucura, tá? E aí pro cooperativo online, eu viria aqui, poderia abrir o jogo, né? Acho que eu até mostrei isso antes, né? Poderia tornar em jogo privado, poderia tornar em jogo público e convidar amigos. Eu tinha mostrado antes já. Não sei se dá pra misturar co-op local com online, tá? Não sei se no co-op online você vai ter pra te seguir ou não. Coisas que eu ainda não tenho como dizer, né? Mas com certeza eu não deveria estar aqui. Isso tá pra mim bem claro, né? A skill defensiva dela.
13 de dano no arqueirinho. Com certeza não deveria estar aqui. Ai, ai, ai. Mas vamos que vamos, né? Aí você vê que vida nesse jogo não é tão fácil recuperar, né? Quase passando de nível, cara. Tanca aí pra mim, Anjali. Ai, ai. Nossa, o tiro valeu, cara. Morri. Agora a Anjali vai ter que me reviver. I won't let you fall. Aí, revivo com metade da vida, parece mais ou menos. Eu queria mostrar aí, foi de propósito, tá? Queria mostrar pra vocês que dá pra reviver aliados. Da mesma forma eu posso reviver ela também, se ela morrer. Apesar que geralmente não acontece. Como os NPCs tendem a me atacar, né? Não compensa tanto, não. Aí tem level mais alto, mas dá stat pior, né? Nossa senhora, isso aqui. Você vai parar o combate no meio do combate para upar? Vamos ver se vai ser. Acho que não, né? Ah, não. Ele abre sozinho aquela tela de level up. Aí. Eu tô seguindo aqui, muito louco. Tô seguindo. Não sei realmente se aqui é level mais alto, tá? Ou se eu que tô... Eu acho que é. Eu lembro que eu não vim aqui tão cedo assim, mas... Se dá pra ser acessível, né? O jogo ele não é tão claro como alguns RPGs de mostrar nível dos inimigos, coisas assim, então... Tô por conta em risco aqui. Ah... Nossa, que crítico violento. You are finished. E o NPC controlando o segundo personagem geralmente é bem tanque, tá? Morre pouco. Como eu falei, não sei se é só um fato dos inimigos não atacarem ele tanto, né? Ou se ele fica com mais vida, como não mostra os stats dele ali, não dá pra saber, né? Se ele ganha algum buff. Realmente não sei dizer. Chegando num ponto aqui, acho que vai ter uma luta de boss muito louca aqui daqui a pouco. Isso é uma das lutas que eu gosto bastante, que é memorável. É meio spoiler, mas acho que vale a pena. Nossa, examinar. Puxar. Puxar. Tá, não é ainda aqui. Ou é?
combate tá ficando legal. Mesmo sem skill ainda. Tem hora que a câmera é o maior adversário, né? Cai! Nossa senhora, o que foi isso? Ave Maria, muito dano. Bom, se aqui dentro tiver o chefe que eu acho que tem, eu vou apanhar feio. Anjali nem sujou as mãos dessa vez. Nossa, Carlos. Nossa senhora, o que foi isso? Muito dano. Tá tentando não explorar muito, né? Tava brigando a dar a volta aqui. Na verdade, acho que assim, já deu pra ver bem o jogo, né? Já deu pra mostrar um pouquinho dele. Uma coisa que eu gosto dele são algumas lutas de chefes que eu acho que são bem memoráveis, são bem legais. Ele é um jogo que já é antiguinho, né? Então, difícil querer comparar ele com alguns jogos mais recentes do gênero. Mas, como eu falei, né? A gente não tem muita opção para cooperativo local, especialmente quem tem 2 controles e quer curtir o co-op local. Eu acho que vale muito a pena. Co-op online, como eu falei, ainda não testei, mas eu imagino que deva ser legal. E acima de tudo, gente, ele pega um desconto muito bom nas promoções do Steam. Tá? Pra vocês terem ideia, nessa sale aí de dezembro, o jogo tá menos de R$5. E tem o Dungeon Siege Collection, que vem o Dungeon Siege 1, 2 e 3, mais os DLCs do 3, né? Mais o DLC do 3. Por, sei lá, R$6, 5 e pouquinho. Então é muito barato, acho que vale a pena. Quem tiver um pouquinho curioso aí, quem quiser procurar um joguinho do gênero e não tiver muita opção, né? Especialmente para cooperativo local, eu acho que vale muito a pena, né? Para co-op online também é um precinho, né? Simbólico praticamente, para pegar a coleção. Quem quiser uma coisa mais retrô pode jogar aí o 1 e o 2, né? Quem quiser algo mais tradicional, no sentido de action RPG. Ou então realmente pode curtir aí o Dungeon Siege 3. Mas lembra que eu falei, né? No controle, no mouse e no teclado, eu não recomendo particularmente. Acho que dá pra se acostumar, mas não compensa aí essa bagunça que é. Não acaba compensando muito. E agora? Estão conjurando um guardião. Eu acho que é a luta de chefe lá mesmo que eu tô esperando, vamos ver. Eu já encerro com chave de ouro, né? Mighty Hulk Horror. Eu não lembro desses caras não. Acho que não. Esse eu não lembro. Nossa senhora. Então a skill, além de dar um puta dano, ainda dá knockback, né? Deve ter guiada ainda também. Vou acabar. Aí, cara, para com isso. Vou recuperar a vida aqui. A Anjali tá arregaçando ele, né? Fica aí, Anjali. Faz seu trabalho aí, cara. Tem um negócio aqui. Nossa senhora, cara. Bom de mira, hein? Não é essa luta mesmo. Lutinha bem
Sem gracinha, né? Realmente eu confundi. Ah, nada demais. Não peguei itens bons não. Agora tá mandando ir lá em cima. O cenário é bem legal, né? Essa fase específica eu não lembrava dela, mas ela é bem legal, é meio de horror assim. Me lembra o Vampire Bloodlines, que tem um hotel também que é amaldiçoado, né, e tudo mais. É um pouquinho dessa vibe aqui dele. Agora acho que eu consigo passar por essa porta. Nossa, ela travou num... sei lá o que que era. Usar com Firestone e pull the lever. É, eu acho que a luta do chefe vai ser por aqui. Ele foi um mini chefe, né? É isso mesmo, o cara tem nome de Lorde porque ele é foda. Me liberte. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É um cenário tão macabro que, né, dá até medo de explorar. Aqui é um waypoint. Não, tá quebrado. Além do reparo. Mas é um waypoint, eu acertei. Só não funciona. Vamos ver ali. Fechado. Nossa senhora. Tamanho do cara. Sim. Ai. Nossa, ele lembra o guerreiro, as skills dele. A instância, né, de espada de duas mãos. Ele ataca rápido também. Ó a vida desse cara. Meu Deus do céu. Bem no limite, né? Ele tá ignorando a Anjali totalmente, vocês estão vendo, né? A Anjali tá errando todas as skills. Ah, também errei. Tem skills bem simples, né? O combo dele. Nossa senhora. Olha o dano que eu causo nele. Ai. Corre, diabo. Começou a invocação dessa galera. Já tô caindo já. E realmente eu acho que aqui nível maior que eu, tá? A vida dos caras. Os arqueirinhos, né? Estão com muita vida. Ah, ele vai ficar invocando, não consigo nem matar os caras a tempo. É, eu acho que eu não vou conseguir matar esse cara não. Provavelmente eu vou morrer. Aí a Anjali vai ter que me reviver. Não garanto que ela vai conseguir. Nossa, tinha dois, um em cima do outro. Oi. Vai, Anjali, é contigo. Agora todo mundo foca nela. Nossa, a vida dela. Ela bateu no menino, cara. Sai, Anjali. É isso aí, gente. Eu acho que não recomendo fazer esse caminho que eu fiz de vir aqui direto. Mas de qualquer forma deu pra ver uma lutinha de chefe aí. Tava indo tranquilo até começar os summons, né? O summon ferrou minha vida porque os summons são muito fortes pra mim. Então eu não mato eles rápido, acumulo summon, o chefe, né? Eu teria que ignorar os summons e matar o chefe, não teria como, né? Você nem se acumula os summons também, enfim. Não recomendo vir por esse caminho. Mas serviu aí pra mostrar, como eu falei, né? Luta de chefe. É um pouquinho legal, esse aí também foi bem mediano, não sei se o chefe teria uma segunda fase e tudo mais, mas eu sei que tem umas lutas bem legais mesmo, bem marcantes. Então é isso, gente, Dungeon Siege 3, como eu falei, eu acho que é um jogo que
O pessoal, né, fala muito mal dele, tem um preconceito muito grande, mas eu vejo o mérito dele, eu consigo me divertir com ele. Então, em virtude disso, eu recomendo ele, eu acho que vale a pena conferir, especialmente para quem for jogar co-op local tendo 2 joysticks. Ligando a emulação do Steam já funciona tudo normalmente, tá? Caso contrário, aí como eu falei, né, no mouse e teclado eu não recomendo muito, mas dá para, se você quiser tentar se acostumar, boa sorte, né? Tem como configurar para como o jogo fala de andar para um lado, para o outro, que aí fica um jogo meio tipo jogo de tiro praticamente, né, para você andar, esquivar e tudo mais. Pode ser que melhore um pouco a jogabilidade, ao invés de controlar a câmera no DIA, controlar o personagem no DIA, né? Seria o normal, esperado hoje em dia. Mas eu não recomendo que fique bom, tá? Realmente eu não sei. Esse negócio do botão esquerdo, você ataca o botão direito, você câmera, é meio confuso, ou andar, né, na verdade. Enfim, eu não sei se funciona muito bem, mas quem quiser testar fica à vontade. Como eu falei, é muito baratinho nas promoções, tá? Então pra mim é um diferencial dele, eu acho que um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo para vocês é isso, gente, é muito baratinho nas promoções, vale a pena arriscar, né? Especialmente comprando o Collection, que vem todos os jogos aí, o 1, 2, 3 e o DLC, não tem muito erro e é um preço irrisório aí, né? Menos de R$6, tá certo, gente? O multiplayer online dele eu ainda não consegui testar, seria aqui em Find Game que eu poderia ver se tem partidas ativas. Aí você vê que ele me deixa jogar com um jogador local, olha só, então realmente dá para jogar 2 jogadores locais entrarem numa partida online, né? E aí imagino que o host também, então em tese pode ser que funcione assim, daria até para jogar, por exemplo, eu e um jogador local aqui entrar numa partida de outro com outro jogador local, né? 4 jogadores fechariam a partida. Em tese seria possível, tá? Achei uma partida em andamento, o cara level 15, olha só. Aí tem o Current Players ali, né? O cara tem o DLC da expansão. Vamos ver se eu consigo joinar. Aí eu já mato essa dúvida, né? Que sorte encontrar um save, alguém jogando esse jogo. Não sei se o cara vai me quicar, o que é, se ele vai ficar me ouvindo minha voz, né? Também, pelo amor de Deus. Então eu vou ficar quietinho. Eu já testo. Se eu conseguir joinar, né? Às vezes tem aquelas regras de port forward, ou tá baixando o save do cara. Tá demorando. Não sei se vai não. Se não der, não deu, né? Fazer o quê? Porque o que eu tô vendo aqui não tá baixando nada não. Baixando 3K por segundo. Tentando conectar mesmo. E aí... Às vezes é regra NAT, alguma coisa assim que o jogador não tem configurado, né? Pra poder que alguém entre na partida dele. Vai saber. Alguns jogos sofrem mais com isso que outros. Mas eu vou esperar um pouquinho. Demorando demais. Legal, não dá nem pra dar ESC e cancelar. Bacana. Bom, gente, acho que eu vou encerrando aqui. Provavelmente não vai lugar algum isso aí, tá demorando muito. Deve estar tentando conectar, vai desistir eventualmente, porque não vejo motivo de demorar tanto assim. Tá baixando um pouquinho mais agora, 5K por segundo. Vou encerrar o vídeo aqui mesmo, gente. Infelizmente eu vou ficar devendo. Como eu falei, tento gravar algum outro dia, um gameplay, para ver até para se usar algum save, né? Eu não vi ali se eu selecionei save ou nada. Mas eu acho que eu usaria um save do cara mesmo. Imagino que seja isso.
Como o jogo é bem consolidado, faria sentido, né? De você entrar com o save do cara, até pra ficar no nível dele, né? Não poder carregar ele nem nada. E aí você não teria nada próprio, né? Não teria o save seu naquela fase. Teria que joinar ele para jogar naquela fase. Eu acho que é assim. Não vou ter como confirmar aqui, infelizmente. Mas foi legal que deu para confirmar que daria para jogar aí 2 jogadores locais, né? No caso, numa partida online daria para fazer um misto de online e local. Algo que eu não imaginava que seria possível. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado do Dungeon Siege 3. Como eu falei, né, tem seus méritos, tem suas falhas também, mas eu considero um jogo bom, acho legal, acho que vale a pena. É uma jogabilidade bem diferente, né? Se você quer algo mais tradicional, aí realmente não tem como, nem o Victor Vran vai atender, aí teria que ser só os clássicos, mas nenhum deles vai ter cooperativo local, né? Então, essa jogabilidade point and click aí, clássica do Diablo não é muito compatível com cooperativo local, né? Faria o que? Colocaria 2 mouses, né? E o joystick não responde muito bem a uma jogabilidade por targeting, né? Realmente é melhor como isso aqui que você bate no vento, certo? O inimigo tá perto e tudo mais. Tá certo, gente? Dungeon Siege 3, então fica a dica, bem baratinho nas promoções, vale a pena conferir, cooperativo local para 2 jogadores, cooperativo online para até 4 jogadores. Tá certo? Valeu, falou, até a próxima.